Olá, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir agora os exercícios da página 39 e página 40 sobre as aplicações das leis de Newton, que foi o conteúdo da semana passada. Então, vamos lá, na página 39, exercícios de sala, número 19. Pergunta a seguinte, ó. A utilização de várias polias é um recurso empregado para movimentar objetos. Qual é a função de cada um dos tipos de polia? Então, resposta ali, nós podemos dividir as polias em polias fixas e polias móveis. As polias fixas, onde o eixo dela é fixo no teto, tá, num suporte, elas alteram o sentido e a direção da força aplicada. Porém, a intensidade é a mesma. Tá? Já as polias móveis, elas alteram o sentido, a direção da força aplicada e também a intensidade da força. Então, só para relembrar, cada polia móvel que temos no sistema, ela vai reduzir a força pela metade. Tá? Então, quanto mais polias móveis, menor vai ser a força aplicada para eu movimentar, para eu levar um peso? Sim. Tá? Número 20. Uma alavanca pode ser utilizada para vários fins, sendo que o principal deles é levantar os objetos pesados. Dê exemplos do uso de alavancas no cotidiano. Então, eu coloquei alguns aqui. Cortar unha, abrir uma garrafa de refrigerante, usar uma tesoura ou alicate, erguer os braços ou dobrar o braço, né? Lembrando que nosso ombro e nosso braço também é um tipo de alavanca, entre outros. Tá? Essa resposta ela é pessoal e coloquei aqui algumas sugestões para você. Número 21. Uma alavanca é usada para levantar um objeto que tem uma força resistente de 8 newtons. O braço da força resistente tem 3 metros e o braço da força potente 7 metros. Sabendo que se trata de uma alavanca interfixa, faça, letra A, um desenho que represente o esquema pedido. Então, na letra A, eu coloquei aqui para a gente uma alavanca interfixa. Ela é interfixa por quê? Porque o ponto de apoio está entre as forças potente e força resistente, tá bem? A força potente é aquela que nós fazemos, então eu coloquei aqui um rapaz, aqui será o local da força potente, tá bem? No exercício fala que o braço da força potente tem 7 metros. Então, essa distância do ponto de apoio até o local de aplicação da força potente tem 7 metros. Tá? Além disso, o braço da força resistente tem 3 metros. Então, daqui, do local de aplicação da força resistente até aqui, o ponto de apoio, então, nós temos 3 metros. E a força resistente, que está feita aqui pelo caracol, é de 8 newtons. Tá? Então, aqui está sendo a força aplicada, né? A força resistente, tá bem? Na letra B, pergunta, qual deverá ser a força potente para que o sistema esteja em equilíbrio? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai aplicar essa fórmula aqui, que nos diz sobre as forças potente e resistente numa alavanca. Tá? Fp é a força potente, dp é o braço da força potente, Fr é a força resistente e Dr é o braço da força resistente. Tá? Nós já sabemos aqui pelo desenho que os 7 metros vai corresponder ao dp, tá? E os 3 metros vai corresponder ao Dr. Então, vamos lá. Substituindo, vamos lá. Fp vezes 7, que 7 é o braço da força potente, é igual a 8, que é a força resistente, vezes 3, que é o braço da força resistente. Tá? Fp vezes 7 é igual a 24. 8 vezes 3, 24. Esse 7 que está do lado esquerdo vai passar para o lado direito dividindo, já que eles estão multiplicando aqui. Então, Fp é igual a 24 dividido por 7. Esse resultado, né, dessa conta vai dar 3,42. Vários números eu coloquei para vocês aqui, 3,43 newtons. Tá? Então, a intensidade da força potente a ser aplicada para que o alavanca esteja em equilíbrio é de 3,43 newtons. Tá bem? Exercícios propostos.
Vamos acompanhar comigo aqui. Quando o astronauta sobe uma balança na Estação Espacial Internacional, EEI, com as plantas dos pés voltadas para a Terra, a planta do pé é a sola do pé, a leitura da balança não se altera. Qual das alternativas abaixo descreve este fenômeno corretamente? Admita que a estação orbita a Terra com módulo de velocidade constante. Então, nós temos letra A, nenhuma força gravitacional está atuando no astronauta. Letra B, embora a gravidade da Terra esteja atuando no astronauta, ela é anulada pela força normal entre o astronauta e a balança. Letra C, a força normal entre o astronauta e a balança é nula. Ou letra D, não há força atuando na atmosfera. O gabarito, neste caso, é a letra A. Tá? Nenhuma força gravitacional está atuando no astronauta, uma vez que ele está dentro da estação espacial. Tá bem? Número 23. Com relação às leis de Newton, analise. Número 1. Quando um corpo exerce força sobre outro corpo, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Essa proposição está errada, porque ela fala sobre a terceira lei de Newton, da lei da ação e reação. Nós sabemos que há sim uma reação de mesma intensidade e direção, porém o sentido é contrário. Então, a número 1 está errada. Número 2. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, quanto maior for a força resultante, maior será a aceleração do corpo, uma vez que a massa não vai se alterar? Sim. Tá? Então, está correta. Número 2 está correta. 3. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere sua velocidade. Também está correto. Por quê? No movimento retilíneo uniforme, nós temos uma velocidade constante, tá? E a aceleração é igual a zero. Se atuar uma força sobre o corpo, às vezes vamos colocar aqui, empurrando o corpo, esse corpo vai ganhar o quê? A aceleração. A alteração de velocidade é a aceleração. Então, essa também está correta. Número 4. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo é igual à intensidade, a direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire? Nem sempre. Uma coisa é a força e outra coisa é a aceleração, que é a variação de velocidade que esse corpo vai atingir. Até porque nós temos que sempre lembrar da força resultante. Porque se tem várias forças atuando, nem sempre a força resultante vai ter o mesmo resultado de uma das forças. Tá? Então, nós temos que analisar agora a alternativa correta. Então, as únicas alternativas, proposições corretas são o número 2 e o número 3. Então, o gabarito é a letra D. 24. Com relação às leis de Newton, assinale o que for correto. A letra A diz: sempre que um corpo estiver em repouso, nenhuma força está atuando sobre ele. Está correto? Não. Então, porque o repouso depende muito de referencial. Tá? Então, ele pode estar em repouso, mas uma força está atuando sobre ele. Letra B. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele? Sim. Então, a letra B já achamos aqui a letra correta. Gabarito é letra B. Nós fizemos até na número 23, tinha uma proposição bem parecida com essa. Número 25. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns desses objetos. Então, tem aqui alicate, pinça, carrinho de mão, quebra-nozes e abridor de garrafa. Todos eles são alavancas. E pergunta, em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente?
Para a gente saber disso, a gente tem que comparar o ponto de apoio, vou colocar como círculo aqui, tá? E a distância do braço da força potente, que é dP, e a distância do braço da força resistente, que é dr. Para que a força potente seja maior que a força resistente, nós temos que ter esse caso aqui. O dP tem que ser menor que o dr. Tá? Então, vamos analisar aqui, vou colocar agora de caneta vermelha. O tamanho, e sempre tem que ver o ponto de apoio, tá, gente? Então, vou colocar PA. No alicate, o PA está aqui, ó, ponto de apoio. Qual é a distância do braço de força potente? Ó, é isso aqui tudo, é dP. Qual é a distância do braço da força resistente? É esse aqui, pequenininho. dr, então não é esse caso. Carrinho de mão. Força potente, a gente aplica aqui, ó, quando a gente segura aqui. Então, e o ponto de apoio está aqui onde estão as rodas. Então, o dP é isso tudo aqui, tá? Vou colocar aqui P, dP. E a força resistente é sempre aplicada aqui, ó, porque é onde a gente está querendo levar. Então, o dr, quer dizer, né? O dr é bem pequenininho, então não é o caso. Abridor de garrafa. Onde está o ponto de apoio? Está aqui na frente. Onde a gente aplica a nossa força, dP? Aqui em cima, né, que a gente levanta. Então, aqui tudo é o dP. E aonde que a força resistente é aplicada? Aqui, ó. Então, isso aqui é o dr. Também não é o caso. Quebra-nozes. Ponto de apoio está aqui, na frente. Onde é feita o dP? Lá atrás, né? Vamos estender isso aqui. O dP seria isso aqui tudo. E o dr? Aqui no meio, que é onde quebra nozes. dr. Então, só nos sobrou a pinça. Olha a pinça, o ponto de apoio está aqui atrás. Aonde nós fazemos a força resistente? No meio. Então, o dP é só isso aqui. E onde é feita a força resistente? Aqui na frente. Então, dr é esse daqui, bem maior que o dP. Então, o gabarito da questão 25 é a letra A, pinça, tá? Que a força potente é maior do que a força resistente.